Há ideias, vínculos e rotinas que já não merecem moradia na sua vida. Sustentar esse peso silencioso te atrasa, te cansa e vai apagando a luz que existe aí dentro. Não falo como um especialista distante, mas como um irmão de caminhada. Eu conheço a dor de carregar uma versão de si que já não representa quem você se tornou. Sei como é duro justificar escolhas, conservar laços que perderam a alma e manter um sorriso enquanto, por dentro, algo pede mudança. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar um passo honesto em direção a si mesmo, começando sem alarde e com coragem. Este é o momento de fazer uma limpeza discreta, profunda e libertadora. Marco Aurélio lembrava que a qualidade da nossa vida acompanha a qualidade dos nossos pensamentos. Por isso, é hora de esvaziar o que bloqueia a sua verdade. Hoje, vamos retirar o excesso com sobriedade e serenidade. Guarde apenas o que sustenta quem você realmente é. Com essa decisão gravada no peito, seguimos com calma e firmeza, olhos no essencial e respeito pelo seu ritmo. O caminho é de dentro para fora. Menos barulho, mais presença. Menos justificativa, mais coerência. Menos pressa, mais sentido. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Se é do Brasil ou de fora do Brasil, vamos começar. Número 1. Elimine o personagem que você construiu para agradar. Pergunte-se quantas escolhas foram realmente suas. Em quantas ocasiões disse sim com o não preso na garganta? Quantas vezes vestiu um sorriso, enquanto ruía por dentro para preservar uma imagem aceitável? Existe uma versão montada sobre medo e conveniência, feita para caber e não para ser. De tanto sustentá-la, fica difícil separar onde termina o teatro e começa a sua pele, e esse custo é alto. Ele consome força, rouba clareza e deixa a alma sem voz, como se outra pessoa vivesse no seu lugar. Na infância, aprendemos a agradar, gestos corretos, comportamentos esperados, posturas que evitam conflito. No começo, parece funcionar. Elogios chegam, portas se abrem, convites aparecem. Mas há um preço oculto. Toda vez que você se cala para não contrariar, consente apenas para manter a paz, ou se encolhe para caber, afasta-se de si um pouco mais. Esse personagem já te protegeu e pode ter evitado rejeições, é verdade, mas hoje te aprisiona. Ele responde por você, sorri por você e vai murchando a sua essência em silêncio, esperando o dia em que você se lembre de quem era antes de tentar agradar o mundo. Viver para agradar é caminhar por um campo minado emocional. Você mede palavras, pesa gestos e tenta polir as arestas para não incomodar. O que mais dói não é o esforço de sustentar a máscara, é o vazio que sobra quando o palco esvazia. Você acorda exausto sem entender por quê. Sente-se sempre devendo, sempre atuando, sempre se ajustando. Mesmo quando chegam aplausos, lá no fundo você sabe. A versão elogiada não é a sua verdade, é resíduo de anos tentando corresponder ao que esperavam de você. Esse vazio cobra preço emocional e físico, somando-se em silenciosas parcelas de cansaço e desânimo. A saída começa no silêncio certo. Não é a omissão que esconde, mas a reconexão que devolve presença. É um espaço íntimo, onde você para de se explicar, de se justificar e de se esconder. Nele você abandona o automático e escuta o que a alma pede. Passa a dizer não com serenidade e sim com atenção. Escolhe vestir conforto em vez de expectativa. Move o corpo com propósito, não com ansiedade. Alguns vão estranhar, outros talvez se afastem. Quem ficar, ficará por quem você é, não pelo papel que representava. Os estoicos chamam isso de viver segundo a natureza. Escolher a inteireza, mesmo que custe alguns aplausos. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Carlos, que abriu o coração aqui contando uma jornada de dor, desemprego, depressão, pensamentos que machucam e agora uma virada. Saiu de uma entrevista e começa a trabalhar na terça. Que notícia maravilhosa! Carlos, que coragem a sua! Virar a página depois de tanto peso não é obra do acaso. É fruto de ação diária, mesmo que aos poucos. O estoicismo vive dessas pequenas vitórias. Levantar um passo por vez, cuidar do presente e reconhecer que o controle está nas suas escolhas.
Parabéns pela entrevista e pelo retorno ao trabalho. Que esse novo começo seja oportunidade de reconstrução, rotina saudável e crescimento. Número 2. Elimine o costume de adiar. Você repete para si mesmo que vai começar na segunda, que vai mudar quando a rotina acalmar, que vai se cuidar quando sobrar tempo, que vai se afastar de quem te machuca quando a ocasião parecer mais propícia. Mas os dias deslizam, nada se altera e o peso cresce. O problema de adiar não é apenas o atraso de tarefas, mas a corrosão silenciosa da vida inteira. O adiamento é confortável, socialmente aceito, parece justificável, mas age como uma ferrugem que corrói sonhos, relações e a própria confiança em si mesmo. É um veneno suave, disfarçado de prudência, que vai drenando a energia vital. O que se perde no hábito de adiar não grita. É uma erosão interna lenta e devastadora. Não se trata só de deixar para amanhã uma lista de afazeres, mas de colocar em espera o que te move. Projetos que fariam seus olhos brilhar, conversas que poderiam trazer cura, decisões que libertariam do que pesa. Cada vez que você posterga, alimenta a crença de que sempre haverá tempo, mas a verdade é que essa garantia nunca existiu. Você não precisa de mais horas, precisa de mais coragem. Coragem de agir mesmo com insegurança, de tentar sem garantias, de errar sem medo de decepcionar. O adiamento é uma forma refinada de fuga. A mente dominada pela procrastinação cria desculpas convincentes. Você se convence de que está tudo sob controle, de que, na hora certa, vai, mas por dentro sabe que foge do confronto com o próprio medo. Marco Aurélio advertia: vivemos como se o tempo fosse infinito, mas a morte caminha ao nosso lado. Essa lembrança não é para gerar desespero, mas para despertar urgência. A vida está acontecendo agora, não em outro momento mais conveniente. Cada segundo em que você espera pela coragem, o mundo segue em frente. Oportunidades não pedem permissão para bater novamente. Elas passam e muitas vezes não retornam. Decisões aguardando uma eternidade, mudanças pedidas pelo corpo e pelo coração, relações sustentadas apenas pelo costume, planos sufocados pelo depois, tudo isso cobra preço. E se esse depois nunca chegar? Adiar é muitas vezes uma armadura emocional, uma tentativa de evitar a dor do fracasso. Mas reflita, o que pesa mais, o fracasso de tentar ou a angústia de nunca ter vivido o que te chamava? A procrastinação é traição silenciosa a si mesmo. Cada promessa não cumprida mina a lealdade que você deve a quem mais importa, você. E essa quebra contínua de confiança interna é o que destrói a autoestima. Eliminar o hábito de adiar não requer anúncios grandiosos. Comece em silêncio, apenas fazendo. Haja mesmo com receio, mesmo sem disposição, mesmo sem contar a ninguém. Dê um passo e depois outro. Não espere motivação mágica. Espere de si apenas disciplina mínima, porque cumprir aquilo que você prometeu a si é o primeiro ato de respeito verdadeiro. Comece pelo que está ao alcance. Um gesto simples, uma conversa adiada, uma decisão empurrada. A cada atitude reencontra-se o eixo, a direção, a sensação de movimento. O medo perde força quando a ação chega, e a dúvida se dissolve quando o corpo se coloca em marcha. Os estoicos sempre enfatizaram a importância da ação presente. A disciplina é o antídoto para a hesitação. O movimento reconstrói a confiança que o adiamento roubou. O hábito de empurrar para amanhã enfraquece, mas a constância silenciosa fortalece. Se você agir hoje, por menor que seja o gesto, já terá dado o primeiro passo para quebrar a corrente. Lembre-se, o mundo não aguarda sua coragem, mas você pode escolher não se ausentar da própria vida. Em vez de dizer um dia, diga agora. Esse agora é seu maior patrimônio, e nele cabe a chance de mudar de rota e resgatar a dignidade que só o agir imediato devolve. Número 3. Elimine as correntes invisíveis do passado. Existem dores tão discretas que ninguém percebe, lembranças que você esconde até de si, capítulos não contados que permanecem vivos na memória. O que não é curado não desaparece, apenas se disfarça. Esses fantasmas do ontem moldam silenciosamente as suas escolhas de hoje. Você pensa que decide livremente, mas muitas vezes são antigas feridas que ditam seus nãos e sabotam seus sims.
Quantas vezes você se fechou diante de uma oportunidade boa apenas porque algo ruim ensinou a desconfiar? Quantas vezes rejeitou um novo começo porque aprendeu a duvidar do próprio valor? O passado não curado cria vozes internas que insistem em sussurrar: isso não é para você, vai dar errado de novo, melhor não tentar. Essas frases se repetem como grilhões emocionais que seguram seus passos. É importante compreender que o que já passou não está mais em suas mãos. O que continua sob seu controle é a interpretação que você faz desses episódios. Os estoicos ensinavam a separar o que depende de nós do que não depende. Não temos poder sobre o que já aconteceu, mas podemos mudar a lente pela qual enxergamos. Sêneca dizia que nenhum vento ajuda quem não sabe aonde vai. Ficar preso ao passado é viver à deriva. Soltar essas correntes não exige confrontos barulhentos, nem explicações para os outros. Exige um silêncio maduro, em que você olha para sua própria história com compaixão e reconhece: aconteceu, marcou, mas não define quem sou. Muitos se perdem porque continuam alimentando a identidade de vítima, recontando a dor, revivendo as mesmas cenas. Mas cada repetição é uma reafirmação da ferida. A vida fica adiada porque a energia está sempre voltada para trás. Libertar-se é aceitar que já não é mais a mesma pessoa e que essa mudança por si só é uma oportunidade de seguir mais leve, com menos peso e mais autenticidade. Não existe libertação sem perdão, e o perdão mais curador nem sempre é oferecido ao outro, mas a si mesmo. É olhar para trás e se perdoar por ter se deixado ferir, por ter permanecido onde já não fazia sentido, por ter se culpado além do necessário, por não ter sabido antes o que só agora entende. Essa escolha não precisa de testemunhas. O perdão verdadeiro acontece quando você consegue lembrar sem doer, quando o nome que antes queimava deixa de provocar rancor, quando a lembrança perde a força de te definir. É uma decisão silenciosa, íntima, mas profundamente transformadora. A cura não grita, ela sussurra. Nasce em pequenos atos de coragem. É quando você decide não repetir velhos padrões, quando escolhe confiar de novo, amar de novo, sonhar de novo, mesmo carregando cicatrizes. Você não precisa apagar sua história, mas precisa parar de viver como se ainda estivesse preso nela. Esse passo não é imediato, é gradual. Mas cada vez que você responde ao presente com frescor, em vez de reagir com medo antigo, você enfraquece as correntes e fortalece a liberdade. A maturidade está em honrar o que passou sem deixar que isso dite cada passo do agora. Os estoicos ensinavam que o peso do ontem só se torna leve quando aprendemos a direcionar nossa atenção para o instante presente. Reviver eternamente o que doeu é como carregar pedras numa mochila sem perceber. Soltar é ato de sabedoria. É escolher viver a vida que acontece diante de você, não aquela que já se encerrou. Você não é mais aquela pessoa. Hoje tem novos olhos, novas forças, novos aprendizados. É nesse reconhecimento silencioso que começa o verdadeiro recomeço. As correntes só permanecem enquanto você acreditar nelas. Quando decide largá-las, descobre que era você mesmo quem as segurava. Número 4. Elimine a dependência emocional. Existem relações que não ampliam, mas apertam. Há carências disfarçadas de afeto que, no fundo, funcionam como prisões. Você diz que ama, afirma que não vive sem, mas, na verdade, está implorando por migalhas de atenção. A ansiedade aparece quando a mensagem não chega, quando a presença do outro não se confirma, quando qualquer sinal de ausência parece rejeição. Aos poucos, você deixa de existir inteiro e passa a ser apenas reflexo da vontade alheia, vivendo em função da aprovação que recebe. Essa espera constante mina a dignidade e apaga o brilho da sua identidade. A dependência emocional não é estrondosa. Ela se infiltra devagar nos detalhes. Você se cala para não desagradar, aceita menos do que merece para não perder a companhia, coloca o valor de si mesmo no olhar de alguém. O humor oscila conforme a atenção recebida, e isso vai criando um vazio que não se preenche nunca. Nenhum relacionamento saudável pode se sustentar nessa lógica, porque quando a sua alegria depende de outro, a base já nasce frágil.
O que deveria ser parceria vira cativeiro silencioso, onde a própria voz some, a vontade se apaga e o espaço interno fica lotado de medo de abandono. Marco Aurélio escreveu que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos, não da reciprocidade ou da validação externa. A dependência nasce justamente da desconexão com o próprio valor. Quando você não sabe quem é, qualquer afeto parece suficiente. Quando não se ama, qualquer presença parece remédio. Só que amar não é se apegar, é escolher livremente. E só há liberdade quando você não precisa implorar para ser escolhido. Essa ilusão cria relações de controle e carência, que se repetem com nomes diferentes, mas com a mesma dor, até que se perceba a raiz, a falta de autossuficiência. Romper esse ciclo dói, porque ele cria ilusões. Você acredita que está amando, quando na verdade está fugindo de si. Pensa que vive em parceria, mas está em cativeiro afetivo. Muitas vezes o outro nem tem consciência do poder que recebeu, porque foi você mesmo quem entregou. Relações saudáveis são feitas de dois inteiros, não de metades que mendigam atenção. Espaços de partilha, não de mendicância emocional. Relações onde o silêncio é confortável, não uma tortura interpretada como rejeição. Quando você aprende a bastar-se, não por orgulho, mas por maturidade, percebe que solidão não é ausência do outro, mas ausência de si. A cura começa quando você redescobre a própria companhia. É nesse silêncio íntimo que você entende que presença não se compra com esforço, nem se garante com sacrifício. Presença se atrai pela verdade de quem você é. Você não precisa provar o seu valor para ser amado, precisa apenas reconhecê-lo. Esse lembrar, às vezes, exige distância. Exige parar de mandar mensagens desesperadas, parar de implorar, parar de se encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Quando isso acontece, o respeito próprio renasce e as migalhas já não têm lugar, porque você descobriu um banquete dentro de si. A dependência emocional rouba a dignidade sob o disfarce do romantismo. E se você não cortar esse ciclo agora, ele se repetirá sem fim. É no silêncio do afastamento que você ouve a própria voz novamente. É nesse espaço que reaprende a se amar, a se olhar com respeito, a se sustentar em pé, sem precisar de muletas afetivas. Quando isso floresce, você não aceita menos do que merece, porque já encontrou dentro de si a fonte que buscava fora, e é dessa integridade silenciosa que nasce a verdadeira liberdade emocional, aquela que nenhum abandono pode destruir. Número 5. Elimine o vício de imaginar problemas que ainda não existem. Quantas vezes você já passou horas elaborando cenários trágicos que nunca se concretizaram? A mente cria traições antes mesmo de sinais concretos, prevê falências antes de iniciar projetos, ensaia discussões sem ter trocado uma palavra. Tudo acontece dentro, no escuro, no teatro da imaginação. Esse hábito rouba energia, desgasta o corpo e mantém a alma em estado de alerta constante. Você se prepara para o pior como se ele estivesse batendo a porta, mas o que chega é apenas cansaço, ansiedade e perda de presença. Esse mecanismo não é cautela, é prisão. A preocupação antecipada transforma-se em tormento, porque o que te consome não é a realidade, mas o que você inventa para tentar controlar. Os estoicos chamavam isso de sofrer por antecipação. É ocupar-se antes do tempo com aquilo que ainda não existe. E o preço dessa antecipação emocional é altíssimo. Você perde o agora. Enquanto luta contra monstros criados pela mente, a vida real passa despercebida, leve e possível, mas invisível aos seus olhos ocupados com fantasmas. Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa advertência ecoa até hoje. Pense nas noites em claro que você já gastou com medos que nunca se confirmaram, nas conversas ensaiadas mentalmente que jamais aconteceram, nos caminhos não trilhados por imaginar todas as formas de fracasso. A mente sem direção se transforma em um labirinto e você se perde em corredores de suposições. Enquanto isso, oportunidades reais se dissolvem. O peso não vem do que aconteceu, mas do que você projeta como ameaça. Esse desgaste silencioso corrói a confiança e impede de viver o que está diante de você. A vida é desperdiçada em batalhas que não pertencem à realidade, apenas à imaginação.
O antídoto é presença. O presente é o único espaço onde temos algum poder. Só aqui é possível agir, escolher, transformar. Tudo fora disso é ilusão, mas treinar a mente para permanecer no agora não é simples, porque a tendência de se projetar ao futuro é antiga, herdada do instinto de sobrevivência. Só que hoje, a maioria dos inimigos não se encontra em florestas, mas nas notificações, nos pensamentos automáticos, nos cenários que criamos por medo. Aprender a soltar o que não aconteceu é tarefa de disciplina mental. Requer vigilância e paciência, mas os frutos são paz e clareza. A cada vez que se perceber ruminando problemas imaginários, respire e pergunte: isso está acontecendo agora? Posso resolver neste momento? Se a resposta for não, solte. Não tente controlar o que ainda não chegou, nem prever o que escapa das suas mãos. Grande parte dos medos não precisa ser derrotada, apenas desmentida. Você não precisa de um plano para tudo. Precisa de coragem para viver o que está diante de si. Um dia por vez, uma decisão por vez, um pensamento limpo por vez. Esse treino constante devolve serenidade, porque o agora, mesmo imperfeito, é mais gentil que qualquer tragédia inventada. Com o tempo, a mente aprende a não correr tanto para a frente, nem ficar presa ao que já passou. Aprende que o presente, mesmo cheio de imperfeições, é mais leve que o inferno fabricado pela antecipação. Paz não é ausência de problemas, é ausência de fantasmas. Quando você elimina esse vício silencioso, descobre que a vida não exige preparação infinita, apenas presença real. E com isso, a clareza se abre. Os medos imaginados perdem força e você passa a caminhar com passos mais firmes, focado no que existe, não no que poderia acontecer. Número 6. Elimine o ressentimento e permita que a paz se instale dentro de você. Já tentou deitar a cabeça no travesseiro e sentir o corpo parado, mas o coração inquieto, o quarto silencioso, o mundo em descanso e dentro de você um ruído persistente? É o eco de algo não resolvido, um nome que insiste em voltar, uma cena que se repete como se ainda estivesse acontecendo. O ressentimento não passa sozinho, ele se aloja, alimenta-se da raiva e do orgulho, cresce no silêncio das lembranças e ocupa espaços que poderiam ser habitados pela calma. Ele se torna uma corrente que prende sua vida a algo que já deveria ter ficado para trás. Enquanto você espera por pedidos de desculpas, por reconhecimento, por justiça, a amargura vai tomando conta do seu peito. E o ressentimento não se manifesta apenas nos pensamentos. Ele aparece no corpo, nas expressões, no jeito defensivo de reagir. Você se torna mais duro, desconfiado, reativo, passa a atacar antes de ser atacado, fecha-se até para quem não oferece risco. Tudo isso por uma dor que já poderia ter sido liberada. O rancor funciona como um peso amarrado ao tornozelo. Você anda, mas não avança. Sorri, mas não sente alegria verdadeira. Sonha, mas com medo, porque parte de você permanece voltada para trás. Os estoicos nos lembram que perdoar não é um favor ao outro, mas um presente a si mesmo. Perdoar não significa negar a dor, fingir que nada aconteceu ou justificar o erro. É simplesmente soltar. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. O ressentimento é justamente esse julgamento que escolhemos manter vivo, como se fosse uma punição necessária. Mas manter a ferida aberta não impede o passado de ter existido, apenas mantém a dor atualizada. É como reviver diariamente o mesmo golpe. O perdão, silencioso e íntimo, quebra esse ciclo e abre espaço para um recomeço. Perdoar não é encerrar com aplausos ou cerimônias. Muitas vezes, o perdão mais profundo acontece em segredo, apenas dentro de você. É quando o nome antes doloroso já não machuca, quando a lembrança não traz mais rancor, quando você acorda e percebe que parou de buscar aliados para sustentar a sua versão da história. É o momento em que entende que não precisa se definir pela dor que sofreu. O erro do outro pode ser visto como ignorância, não como sentença eterna. E a sua vida não precisa ser moldada pela sombra de quem não soube agir de forma diferente. O ressentimento engana porque parece proteção, mas na verdade aprisiona. Faz você acreditar que se mantiver a dor acesa,
estará prevenido de novas feridas. Mas a realidade é oposta. O coração endurecido perde a leveza de amar. A mente desconfiada perde a chance de confiar de novo. Guardar rancor é continuar se punindo pelo erro de outra pessoa. O estoico escolhe soltar porque entende que o controle sobre os fatos já se foi, e o que resta é a forma como decide interpretar. A paz que você tanto deseja não depende do arrependimento alheio, depende da sua decisão de não carregar mais esse fardo. Leveza exige desapego. É coragem para abandonar a necessidade de estar certo e escolher estar em paz. Quando você solta o ressentimento, não significa que esqueceu, significa que decidiu viver além dele. O perdão não é um ponto final, mas um começo mais limpo, mais leve, mais verdadeiro. O silêncio do perdão é o espaço onde a vida volta a respirar, onde você encontra serenidade para seguir sem correntes invisíveis. E esse ato de soltar, discreto e íntimo, é o que abre o caminho para um futuro mais livre, onde sua energia pode ser dedicada ao que realmente importa. Número 7. Elimine a ilusão de que a felicidade está sempre no futuro. Quantas vezes você disse para si mesmo: serei feliz quando conseguir aquele emprego, quando encontrar alguém, quando mudar de cidade, quando comprar tal coisa? Essa lógica coloca a vida em suspensão, como se a alegria fosse um prêmio distante, sempre além da curva. E o problema é que, quando finalmente alcança o que queria, a mente já projeta uma nova condição, e a sensação de satisfação se dissolve em segundos. Você vive perseguindo miragens, e cada conquista se torna apenas mais um degrau que não leva a lugar algum. A felicidade adiada cria uma vida de espera. Você se habitua a pensar que ainda não chegou a hora, que precisa conquistar mais, que precisa provar algo antes de descansar. Isso gera ansiedade constante, como se a vida real nunca fosse suficiente. A cada novo objetivo cumprido, aparece outro, maior e mais exigente. Assim, a mente vive como um viajante que carrega malas pesadas sem nunca abrir para desfrutar o que já possui. Esse adiamento é uma armadilha que corrói a gratidão e impede de enxergar que, apesar das imperfeições, já existe beleza e riqueza no agora. Os estoicos lembravam que não devemos adiar a vida. Marco Aurélio escrevia que cada dia vivido deve ser tratado como uma dádiva, não como um ensaio para algo melhor que virá. Esperar que o amanhã traga a plenitude é desperdiçar o presente. E é justamente no presente que se encontra a única chance de sentir paz. Quando você deixa de enxergar o valor do momento, transforma sua existência em uma corrida interminável, sempre insatisfeita. A felicidade futura é uma promessa que nunca chega, e enquanto você acredita nela, esquece de respirar fundo e se alegrar com a simplicidade do hoje. Pense em quantas alegrias você já deixou passar por acreditar que não eram suficientes. Um pôr do sol visto às pressas, uma conversa sincera ignorada, um abraço recebido sem presença. O hábito de esperar pelo grande momento faz você negligenciar os pequenos. Só que são justamente esses detalhes que constroem o sentido da vida. A maturidade surge quando você aprende a saborear um instante comum como se fosse extraordinário. Quando entende que felicidade não é um destino, mas um estado que se cultiva na atenção, no olhar, na forma de interpretar a realidade. É um exercício silencioso de perceber o que já existe. A vida não exige que você adie sua alegria até as condições serem perfeitas. Na verdade, nunca haverá perfeição. Sempre haverá problemas, preocupações, desafios, mas mesmo no meio deles, há espaço para encontrar satisfação. É como um jardim. Mesmo cercado por pedras, ainda podem florescer flores. A escolha é sua, ou foca apenas nas pedras e vive esperando o campo aberto, ou aprende a valorizar a beleza que já floresce onde você está. A felicidade verdadeira não é a ausência de dificuldades, é a presença de significado mesmo dentro delas. E esse significado se encontra no agora. Eliminar a ilusão da felicidade futura é um ato silencioso de coragem. É acordar e decidir enxergar a vida com gratidão, sem esperar pela próxima conquista. É perceber que o que você tanto busca talvez já esteja aqui, disfarçado de simplicidade. Quando solta essa armadilha mental, descobre que o futuro pode ser construído com mais leveza, porque não é nele que sua alegria habita, mas dentro de você.
A vida deixa de ser uma corrida e se transforma em caminhada consciente, e cada passo, mesmo pequeno, já se torna motivo para sentir-se vivo e completo. Número 8. Elimine a necessidade constante de se justificar. Existe um hábito silencioso de explicar demais, de buscar aprovação em cada escolha, de se desculpar até por aquilo que não exige desculpa. É como se cada decisão precisasse de carimbo externo para ser válida. Esse padrão consome energia, desgasta relações e cria uma vida em que você vive mais preocupado com o que os outros pensam do que com o que realmente deseja. E o mais doloroso é perceber que, quanto mais se explica, menos acreditam em sua verdade, porque a repetição soa como insegurança. O excesso de justificativa é um peso desnecessário que esconde a sua firmeza interior. Esse costume surge de raízes profundas: medo de rejeição, vontade de agradar, necessidade de reconhecimento. Você acaba dizendo, eu fiz isso por causa daquilo, eu pensei assim porque, como se fosse preciso entregar relatórios da própria vida. Mas a verdade é que maturidade não precisa de testemunhas. Escolhas coerentes falam por si, e quem precisa se convencer com tantas palavras é muitas vezes você mesmo. O silêncio, nesse caso, é poderoso. Ele mostra que sua decisão nasce de um centro estável e não de uma tentativa desesperada de ser aceito. Justificar demais é pedir permissão para ser quem você já é. Os estoicos ensinavam que a liberdade começa quando você deixa de ser escravo da opinião alheia. Epicteto lembrava que não controlamos o que os outros pensam, apenas como respondemos. Ao se justificar constantemente, você entrega seu poder a julgamentos externos. Permite que a crítica molde sua vida quando deveria ser o contrário, sua coerência moldando a percepção dos outros. Uma vida guiada por justificativas é instável, sempre dependente da aprovação de quem, muitas vezes, nem conhece suas batalhas internas. Já uma vida guiada por convicção é sólida, mesmo que não agrade a todos. Pense em quantas vezes você perdeu a paz tentando explicar o inexplicável. Quantas conversas se tornaram discussões porque, ao invés de seguir em frente, você tentou convencer quem não estava disposto a ouvir. Justificar demais não convence, apenas desgasta. É como tentar apagar incêndio com gasolina. Quanto mais fala, mais alimenta a desconfiança. A solução, paradoxalmente, é o silêncio. Tomar a decisão e sustentar com calma, sem grandes discursos. Esse posicionamento firme mostra que você não precisa provar nada. Quem quiser compreender, observará suas ações. Quem não quiser não será convencido por palavras. O silêncio das escolhas firmes é incômodo no início, mas libertador depois. Quando você aprende a dizer não sem justificativas, descobre uma força nova dentro de si. É como colocar a alma no lugar certo. O foco volta para dentro e não para a plateia. Esse aprendizado não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenas práticas. Evite explicações desnecessárias. Responda apenas o essencial. Confie mais na coerência do que nas palavras. Aos poucos, esse novo hábito fortalece sua autoestima e mostra que não é preciso se desculpar por existir, por sentir, por escolher de acordo com a sua verdade. Eliminar a necessidade de justificar é um ato silencioso de autoconfiança. Significa reconhecer que sua vida é sua, que suas escolhas pertencem a você e que ninguém mais precisa autorizar o seu caminho. É maturidade em ação. Menos defesa, mais convicção. É sair da posição de réu no tribunal da opinião pública e assumir o lugar de protagonista da própria história. Quando você solta esse vício, não perde conexões verdadeiras. Pelo contrário, passa a atrair relações mais sólidas baseadas em respeito. E no fim, descobre que não precisa convencer ninguém, porque quem importa já percebe sua autenticidade pelo modo como você vive. Número 9. Elimine os maus hábitos que corroem em silêncio. Não falo apenas de vícios evidentes, mas de rotinas pequenas que, repetidas diariamente, vão drenando sua vitalidade. Dormir tarde demais sem necessidade, começar o dia mergulhando em distrações, alimentar-se de qualquer maneira, prometer mudanças e nunca cumpri-las. Esses hábitos aparentemente inofensivos se somam e criam uma vida arrastada, sem energia, sem clareza. Você acorda cansado, passa o dia disperso,
Termina a noite com a sensação de que poderia ter feito mais, mas não fez. E o ciclo se repete, como uma engrenagem que gira sem parar, mas nunca leva a lugar novo. O problema dos hábitos nocivos é que eles se tornam invisíveis com o tempo. Você já não percebe o quanto interferem, porque se acostuma com o desconforto. É como morar em uma casa com rachaduras e goteiras. No início, incomoda, depois parece parte do cenário, até que um dia a estrutura desaba. O mesmo ocorre com a mente e o corpo quando se sustenta padrões prejudiciais. O perigo está justamente na naturalização, no aceitar como normal aquilo que está minando sua força. É preciso coragem para olhar de frente e reconhecer. Isso não é inofensivo, é autossabotagem disfarçada de rotina. Os estoicos falavam da importância da disciplina como base de uma vida virtuosa. Sêneca lembrava que não há nada mais degradante do que ser escravo de si mesmo. Quando você é dominado por hábitos prejudiciais, perde a liberdade interior. Não é o cigarro, a bebida, a tela ou a preguiça que controlam você, mas o padrão que aceita sem questionar. A verdadeira liberdade surge quando você domina o que parecia impossível de controlar. É nesse silêncio de pequenas escolhas firmes que se constrói a força de caráter. Eliminar um mau hábito é mais do que mudar comportamento, é recuperar o poder sobre si. O processo não exige gritos nem promessas públicas. Ele começa discreto, num compromisso silencioso. Escolher dormir 1 hora mais cedo, trocar um alimento, reduzir um vício, levantar-se quando a mente pede para adiar. Cada ato pequeno é uma vitória que, acumulada, transforma o todo. Não é preciso esperar motivação extraordinária, apenas disciplina consistente. E quando você percebe o resultado, entende que o esforço valeu. Mais energia, mais clareza, mais presença. Os maus hábitos caem um a um quando você coloca consciência no que antes era automático. O corpo e a mente respondem ao cuidado. Quando você rompe um hábito destrutivo, abre espaço para que novas forças se manifestem. A energia antes desperdiçada em distrações se transforma em foco. O tempo perdido em procrastinação vira oportunidade de construir. A saúde sacrificada começa a se regenerar. E esse processo inspira confiança. Você passa a acreditar que pode ir além, porque já provou para si que consegue vencer resistências internas. O que parecia impossível torna-se possível, porque a prática cria musculatura emocional. O silêncio de uma decisão firme fala mais alto do que 1000 promessas feitas em voz alta. Eliminar maus hábitos é uma forma de recomeço constante. Significa assumir que você não precisa ser prisioneiro da rotina, que tem direito de se reinventar. Não importa quanto tempo carregou esse padrão, sempre há espaço para escolher diferente. O presente é o único momento onde a mudança acontece. Cada dia é um convite para se libertar das correntes que você mesmo reforçou. E ao aceitar esse convite, percebe que nunca foi tarde demais para recuperar sua energia, sua disciplina e sua dignidade. O silêncio das novas escolhas mostra que a transformação verdadeira não precisa de aplausos, apenas de constância. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Número 10. Elimine a pressa de ser admirado. Existe um impulso escondido em muitos de nós, o de mostrar resultados antes mesmo de consolidar processos, de exibir conquistas para arrancar reconhecimento, de viver em função do olhar dos outros. Essa ânsia por validação cria uma pressa artificial, um ritmo que não respeita o seu tempo natural. Você começa a medir cada passo pelo número de aplausos, cada escolha pela quantidade de elogios, cada projeto pela visibilidade que alcança. No início parece motivador, mas logo se transforma em prisão. Você se perde tentando agradar, se esgota tentando corresponder e esquece de viver com autenticidade. A busca por admiração nunca se sacia. Hoje você recebe aprovação, amanhã já precisa de mais. É como beber água salgada. Quanto mais ingere, mais sede sente. A mente começa a funcionar como um palco constante, onde tudo vira performance. A vida deixa de ser experiência e vira espetáculo. Isso gera ansiedade, cansaço e um vazio silencioso, porque por trás dos aplausos você sabe que ainda não encontrou a paz de ser aceito por si mesmo.
A pressa por reconhecimento faz você sacrificar a profundidade para conquistar aplausos passageiros. E o preço disso é alto: superficialidade, instabilidade e perda de sentido. Marco Aurélio advertia sobre o perigo de viver em função da opinião alheia. Ele lembrava que muitos buscam fama, mas esquecem que a glória é breve e frágil. O que permanece é a integridade. Viver para ser admirado é como construir uma casa sobre areia. Pode parecer bonita por fora, mas não resiste às tempestades. Já viver a partir de convicções firmes é erguer fundamentos sólidos que sustentam mesmo sem reconhecimento. Os estoicos ensinavam que o valor de um homem não está no que os outros aplaudem, mas no caráter que ele cultiva no silêncio, quando ninguém está observando. A pressa por aplausos também rouba a beleza do processo. Você se foca tanto no resultado que não aproveita a jornada. Esquece que cada passo, cada tentativa, cada erro é parte da formação. A vida não se resume a troféus exibidos, mas à transformação silenciosa que acontece dentro de você enquanto caminha. Quem vive correndo atrás de admiração externa perde a chance de celebrar as pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias são justamente as que constroem a grandeza interior, aquela que não precisa de palco. A busca incessante pelo olhar dos outros é sinal de que você ainda não confiou no seu próprio. Eliminar essa pressa significa cultivar paciência consigo, significa aceitar que a maturidade leva tempo, que o crescimento exige etapas, que os frutos só aparecem após períodos de silêncio e dedicação. É como plantar. Não adianta cavar a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu. O verdadeiro avanço acontece em silêncio, longe dos olhos. O reconhecimento pode vir ou não, mas o que realmente importa é a transformação íntima que ninguém tira de você. Quando essa convicção floresce, você percebe que não precisa correr atrás de admiração, porque já encontrou dignidade em viver com verdade. A verdadeira grandeza é discreta. Ela não depende de seguidores, curtidas ou aplausos. Ela se revela na serenidade de quem age de acordo com seus princípios, mesmo sem plateia. Ao eliminar a pressa de ser admirado, você ganha algo muito mais valioso: integridade. Você passa a caminhar em paz, porque entende que não deve nada a ninguém, além da sua própria consciência. E essa liberdade silenciosa é mais duradoura do que qualquer aplauso ruidoso. Quando o barulho da busca por aprovação se cala, nasce a música suave da autenticidade, que sustenta sua vida com solidez e sentido. Número 11. Elimine a expectativa de ser compreendido por todos. Existe uma ilusão comum de que, se explicarmos bem, se abrirmos o coração, se colocarmos em palavras o que sentimos, os outros finalmente nos entenderão. Mas essa busca é quase sempre frustrante. Cada pessoa interpreta o mundo com filtros próprios, carregados de experiências, dores e crenças. Não importa o quanto você tente traduzir sua alma, sempre haverá partes de você que ficarão inacessíveis ao olhar alheio. Essa incompreensão não é falta de amor, é limite humano. Esperar que todos reconheçam a totalidade da sua essência é colocar-se diante de uma meta impossível. Quantas vezes você já se esforçou para explicar um silêncio, uma mudança de rota, um afastamento, e ainda assim sentiu-se mal interpretado? Isso acontece porque nem tudo que vivemos cabe em palavras. Existem dores que não se traduzem, escolhas que não se justificam, sentimentos que não encontram vocabulário. A tentativa de ser compreendido integralmente gera desgaste e frustração, pois você se sente obrigado a abrir partes íntimas que muitas vezes não podem ser compartilhadas sem se perderem na tradução. O silêncio, nesses casos, não é ausência de comunicação, mas proteção daquilo que é sagrado dentro de você. Epicteto nos lembrava: não devemos nos preocupar se os outros nos entendem, mas sim se nós mesmos nos entendemos. Essa é a chave. A serenidade nasce quando aceitamos que algumas camadas da nossa história são apenas nossas. Você não precisa que alguém valide o que viveu para que isso seja real. Não precisa que outro reconheça sua dor para que ela seja legítima. Não precisa que todos aprovem suas decisões para que elas tenham valor. A maturidade surge quando você entende que compreensão plena é algo que talvez nunca venha, e que tudo bem, sua vida não perde significado por isso.
Essa expectativa exagerada é também uma forma de dependência emocional. Você fica esperando que os outros legitimem sua experiência para se sentir em paz. Mas quanto mais exige compreensão, mais frágil se torna. Afinal, sempre haverá alguém que vai duvidar, criticar ou minimizar o que você sente. Quando você solta essa necessidade, ganha liberdade. Descobre que não precisa de testemunhas para sua jornada interna. Não precisa narrar cada passo, nem provar cada emoção. O que basta é viver com honestidade diante de si mesmo. Quem tiver sensibilidade perceberá, mesmo sem explicações. Quem não tiver, nunca entenderá, por mais que você se esforce. O silêncio, nesse contexto, é um aliado. Ele não significa isolamento ou frieza, mas maturidade. É saber o que compartilhar e o que guardar. É honrar seus próprios limites sem esperar que os outros os reconheçam. É aceitar que sua alma possui mistérios que não serão traduzidos em palavras, mas apenas sentidos. Essa aceitação reduz frustrações e amplia sua paz. Quando você para de buscar compreensão absoluta, abre espaço para viver mais leve, sem a pressão de justificar cada passo. E nessa leveza encontra-se uma forma mais profunda de conexão com o que realmente importa, sua coerência interna. Eliminar a expectativa de ser completamente compreendido é um ato de respeito a si mesmo. Significa parar de entregar suas partes mais delicadas a olhos que não têm condições de enxergar. Significa proteger seu valor íntimo de interpretações superficiais. Significa aceitar que alguns trechos da sua caminhada pertencem apenas a você. Isso não diminui sua verdade, pelo contrário, a fortalece, porque você deixa de se apoiar em validações externas e se ancora na convicção silenciosa de quem sabe que a própria vida já é prova suficiente de sua essência. A liberdade de não precisar ser decifrado é uma das formas mais puras de viver em paz. Número 12. Elimine o apego ao controle travestido de responsabilidade. Há uma linha tênue entre cuidar com maturidade e tentar controlar tudo ao redor. Muitas vezes você acredita que está apenas sendo responsável, mas na verdade está assumindo pesos que não lhe pertencem. Essa rigidez nasce do medo de que as coisas desmoronem se não estiver sob seu comando. O problema é que, ao tentar carregar o mundo, você esquece de cuidar de si. É como segurar uma corda por tempo demais. No início parece força, mas com o tempo machuca, desgasta e aprisiona. Marco Aurélio ensinava que temos poder sobre a nossa mente, mas não sobre os acontecimentos externos. Quando você tenta moldar o que não está sob o seu alcance, inevitavelmente acaba frustrado. O desejo de controlar tudo é uma armadilha disfarçada de zelo. Você acha que está evitando dores, mas acaba gerando ansiedade. Pensa que está protegendo os outros, mas na verdade está sufocando tanto a si mesmo quanto aqueles que ama. O excesso de controle é, no fundo, uma recusa em aceitar a vulnerabilidade natural da vida. É querer que tudo siga seu roteiro, quando a existência insiste em ser cheia de imprevistos. Essa busca incessante pelo controle vem carregada de boas intenções. Você quer evitar fracassos, quer impedir perdas, quer garantir que ninguém sofra. Mas aos poucos, essa intenção se transforma em rigidez. Você já não tolera erros, nem seus nem dos outros. Torna-se incapaz de confiar, incapaz de soltar, incapaz de respirar, sem o peso da responsabilidade que se autoimpôs. E quando isso acontece, a vida deixa de fluir. O que deveria ser cuidado se torna vigilância. O que deveria ser apoio vira prisão. E a paz se perde no meio da cobrança interna que nunca cessa. O apego ao controle também rouba a leveza dos relacionamentos. Você se torna aquele que precisa organizar tudo, prever tudo, resolver até o que não é seu. Com isso, os vínculos perdem espontaneidade, porque ninguém consegue relaxar quando vive sob a constante supervisão de quem não permite que a vida siga o próprio curso. É preciso reconhecer que há limites para sua atuação. Você não é responsável pelo destino de todos, nem pelos resultados do mundo. Sua parte é agir com clareza e depois permitir que o restante se desenvolva por conta própria, mesmo que isso signifique enfrentar falhas e surpresas. Soltar não é abandonar, mas confiar. É aceitar que existem forças que fogem do seu domínio e que isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria.
Assim como a natureza segue seu ciclo sem precisar da sua permissão, muitas situações também precisam fluir sem sua intervenção constante. Aprender a distinguir o que merece sua energia do que deve ser entregue ao tempo é um ato de maturidade profunda. E quando você faz isso, descobre um alívio imenso, o de viver sem carregar o peso de controlar o incontrolável. É nessa entrega que a verdadeira força se manifesta. Eliminar o apego ao controle não significa se tornar passivo ou indiferente. Pelo contrário, é agir com responsabilidade verdadeira, aquela que sustenta, mas não sufoca, que cuida, mas não aprisiona. É permitir-se confiar nos processos, dar espaço para os outros crescerem, admitir que você também tem limites. É respirar fundo e entender que a vida não precisa da sua rigidez para continuar. Quando você solta, abre espaço para que a serenidade volte. E essa serenidade não é sinal de descuido, mas de confiança na ordem natural que, mesmo em meio ao caos, continua sustentando tudo. Número 13. Elimine a comparação silenciosa que mina sua autoestima. Poucas coisas desgastam tanto quanto medir sua vida pela régua dos outros. É um processo quase invisível, que começa num olhar mais demorado para a conquista alheia, numa postagem que desperta incômodo, numa vitória que deveria inspirar, mas acaba corroendo por dentro. Aos poucos você passa a duvidar do próprio valor, não porque falhou, mas porque alguém parece ter chegado mais rápido, brilhar mais forte, conquistar antes. Essa comparação é como um veneno sutil, não dói de imediato, mas vai corroendo silenciosamente a raiz da sua confiança. O problema é que você só enxerga o palco, nunca os bastidores. Vê o sucesso do outro, mas não enxerga o preço que ele pagou. Admira os frutos, mas não sabe do solo duro que precisou ser cavado. O olhar enviesado cria uma ilusão de que sua caminhada é menor, quando, na verdade, ela apenas segue um ritmo próprio. Marco Aurélio lembrava que cada um deve se guiar pelo que está sob seu controle, e isso inclui respeitar o próprio tempo. Quando você se compara, abandona essa clareza. Em vez de viver sua jornada, começa a correr atrás de uma sombra que não pode alcançar. A comparação nasce de uma insatisfação interna. Você acredita que precisa ser mais para ser suficiente, e esse mais nunca tem fim. Mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais reconhecido. É uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais corre, mais distante parece estar. Essa insatisfação não é fruto da realidade, mas da distorção criada pelo hábito de se mirar em espelhos alheios. É como se o valor da sua vida estivesse sempre atrelado a resultados externos, e isso o aprisiona, porque você nunca consegue descansar em quem já é. Sempre há alguém melhor para se igualar. Os estoicos nos ensinavam que a verdadeira grandeza não está em se comparar, mas em viver alinhado à própria natureza. Epicteto dizia que o que nos fere não são os fatos, mas a forma como os interpretamos. Quando você olha para o outro com inveja ou com inferioridade, o problema não está na conquista alheia, mas no julgamento que faz de si. Esse julgamento distorce sua visão, transformando cada vitória externa numa lembrança de que você não é suficiente. Mas isso é uma mentira que precisa ser desfeita. O valor da sua vida não se mede pelo aplauso dos outros, mas pela paz que você encontra ao ser fiel a si mesmo. Eliminar a comparação é um exercício de presença. É lembrar-se do que já venceu, do que já construiu, do que já suportou em silêncio. Cada dificuldade superada é prova de força. Cada recomeço é sinal de coragem. Cada escolha alinhada ao seu coração é motivo de orgulho, mesmo que ninguém veja. Quando você volta os olhos para dentro, percebe que há riqueza suficiente na sua história para não precisar buscar valor fora. A comparação se dissolve quando você entende que seu tempo é único e que não existe atraso para quem está no caminho certo. A flor não se culpa por não florescer no inverno. Ela apenas espera a estação. Essa libertação começa em silêncio. Não precisa anunciar ao mundo que parou de se comparar. Basta parar de alimentar os pensamentos que reforçam inferioridade. Basta reconhecer a beleza da sua caminhada, mesmo que pareça pequena aos olhos dos outros. Basta acreditar que não precisa ser mais ninguém além de si mesmo. A autoestima verdadeira não nasce da competição, mas da aceitação. Quando você elimina a comparação,
Não perde a motivação de crescer, pelo contrário, ganha clareza para crescer pelo motivo certo, porque é fiel à sua essência, não porque está correndo atrás de aprovações externas. Número 14. Elimine o medo de recomeçar do zero. Poucas experiências despertam tanto receio quanto a ideia de começar de novo. A mente associa o recomeço à perda, ao fracasso, ao retrocesso. No entanto, a verdade é que recomeçar não significa voltar atrás, mas sim reencontrar a própria origem. É nesse ponto de ruptura que muitos desistem, porque o vazio assusta, o orgulho dói e a incerteza parece insuportável. Mas é justamente nesse espaço de silêncio e aparente fim que a vida abre as portas para um renascimento autêntico. Recomeçar exige humildade. É admitir que caminhos percorridos já não servem mais, que estruturas que pareciam sólidas ruíram, que papéis que você representava perderam sentido. Essa aceitação machuca, mas também liberta. Ela abre espaço para novas possibilidades que não existiriam se você insistisse em sustentar o que já acabou. O filósofo Sêneca lembrava que às vezes até para viver é preciso coragem, e recomeçar talvez seja uma das formas mais ousadas de coragem. É dizer a si mesmo que mesmo diante dos destroços ainda há vida para ser construída. Esse movimento não acontece com espetáculo. Não há aplausos, nem plateia, nem trilha sonora. Ele é silencioso, íntimo, quase imperceptível. Acontece quando você escolhe plantar uma nova semente sem saber se dará frutos. Quando decide se levantar uma vez mais, mesmo cansado. Quando olha para o nada e enxerga, ainda assim, possibilidade. É nesse gesto aparentemente simples que reside a força do recomeço. Porque não se trata de recuperar o que foi perdido, mas de criar algo novo a partir do que restou. E o que restou, mesmo pouco, é suficiente. O medo do recomeço nasce do apego ao que se foi. Você sente que perdeu tempo, que desperdiçou energia, que fracassou. Mas cada experiência, mesmo as que terminaram em ruína, trouxe aprendizado. Recomeçar não é descartar o passado, é recolher dele a sabedoria necessária para caminhar diferente. A vida não pede perfeição, pede movimento. O que fica parado demais se endurece, cristaliza, morre por dentro. O que se permite mover renova, transforma, floresce outra vez. O recomeço, por mais doloroso, é sempre sinal de que ainda há esperança. O silêncio é parte essencial desse processo. Não se trata de anunciar a todos que está recomeçando, mas de respeitar o próprio tempo. Deixar que o luto pelas perdas aconteça, mas não permitir que ele vire prisão. É reconhecer o que acabou, agradecer o que ficou e, com dignidade, virar a página. O recomeço pede paciência, porque sementes não germinam de um dia para o outro. É preciso confiar que, mesmo quando nada parece se mover, a vida está trabalhando em profundidade, e essa confiança é o que sustenta a caminhada. Recomeçar é um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: eu mereço mais do que sobreviver aos destroços. Eu mereço viver de novo. E viver de novo não significa apagar cicatrizes, mas transformá-las em marcas de resistência. Significa aceitar que, enquanto houver fôlego, há possibilidade de reconstrução. O recomeço não é uma punição, é uma dádiva. Ele devolve a chance de escolher diferente, de trilhar outro caminho, de se reencontrar com a essência que estava soterrada sob o peso das antigas exigências. No fundo, recomeçar é lembrar que a vida nunca se encerra em uma perda, mas sempre se renova em novas escolhas. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Eliel, que compartilhou algo muito valioso: a gratidão e a disciplina de ouvir até o fim. Eliel, essa constância é a essência do estoicismo, porque só quem insiste e pratica de verdade transforma o conhecimento em força interior. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos que seguem firmes nessa jornada. Ao chegar ao final dessa lista, percebe-se que cada eliminação proposta não é apenas um ato de renúncia, mas uma escolha consciente de liberdade. Recomeçar, soltar, parar de se comparar ou deixar de justificar-se o tempo todo são gestos que parecem pequenos, mas juntos compõem uma mudança profunda de mentalidade. O silêncio, que aparece como fio condutor em todas essas práticas,
Não é um vazio frio, mas um espaço fértil onde a alma encontra a chance de se reorganizar. É nele que a força verdadeira se revela, porque você deixa de gastar energia em explicações ou resistências e passa a investir em crescimento interno. O medo de se despir das velhas versões é compreensível. Afinal, por mais que causem dor, hábitos e padrões conhecidos trazem uma sensação enganosa de segurança. Mas quando você ousa eliminar o que já não faz sentido, abre espaço para o novo se manifestar. Marco Aurélio dizia que não devemos temer a mudança, pois nada é tão constante quanto ela. Esse lembrete ecoa aqui. Toda vez que você solta algo que não serve mais, permite que a vida faça seu trabalho de renovação. Resistir a isso é como tentar segurar água nas mãos. Impossível. Aceitar, por outro lado, é aprender a nadar no fluxo natural da existência. Ao longo de cada passo desse processo, fica evidente que não se trata de agradar os outros ou de provar algo. Trata-se de reconquistar a si mesmo. Quando você elimina o personagem criado para caber em expectativas externas, redescobre sua essência. Quando corta a dependência emocional, reencontra dignidade. Quando solta o controle, descobre confiança. Quando abandona a comparação, fortalece a autoestima. Cada eliminação é, na verdade, uma adição. Mais clareza, mais serenidade, mais verdade. Não é sobre perder, mas sobre ganhar espaço interior para viver com mais autenticidade. O silêncio, longe de ser um inimigo, torna-se seu maior aliado. Ele não representa ausência, mas presença. É no silêncio que você escuta sua voz mais honesta, percebe o que realmente importa, distingue as ilusões das necessidades reais. O ruído externo sempre vai tentar te distrair. Cobranças sociais, expectativas alheias, comparações digitais. Mas no silêncio, você encontra o que nenhum aplauso pode oferecer, a sensação de estar inteiro em si mesmo. Essa inteireza não depende de circunstâncias perfeitas, mas de escolhas diárias feitas com consciência. Recomeçar, portanto, não é apenas uma decisão pontual, mas uma postura de vida. Sempre haverá momentos de ruptura, situações inesperadas, perdas e mudanças. O segredo não está em evitar que isso aconteça, mas em desenvolver a coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. E essa coragem não precisa ser anunciada, basta ser praticada. Não precisa ser grandiosa, basta ser constante. Um passo hoje, outro amanhã. Uma decisão pequena, repetida com disciplina, tem mais poder de transformação do que uma promessa grandiosa nunca cumprida. É assim que o recomeço se consolida em força real. No fim, eliminar o medo de recomeçar é abrir espaço para a esperança se renovar. Não importa quantas vezes a vida peça para você voltar ao início, cada novo começo é uma oportunidade de escrever a história com mais consciência. Você não retorna para o vazio, mas para a essência. Não volta ao nada, mas ao ponto de origem onde tudo é possível novamente. Enquanto houver respiração, haverá chance de reconstruir. E se o silêncio é o terreno onde essa reconstrução floresce, então aprender a caminhar com serenidade nele é a chave para viver com maturidade, dignidade e autenticidade. Quando refletimos sobre tudo o que foi dito, percebemos que cada uma das eliminações propostas não é um corte definitivo apenas, mas um chamado para olhar a vida com outro olhar. O estoicismo não sugere que você abandone o mundo, mas que aprenda a lidar com ele sem se perder de si mesmo. A filosofia não promete uma existência sem dor, mas oferece ferramentas para atravessar as dores sem se quebrar por dentro. Cada hábito nocivo eliminado em silêncio abre espaço para virtudes mais sólidas, como a coragem, a clareza, a serenidade e a disciplina. O resultado é uma vida mais simples, mas nunca rasa, mais leve, mas nunca superficial. O caminho silencioso é, na verdade, um processo profundo de reconciliação com quem você é. Quando você para de buscar aprovação, quando solta o peso das comparações e das justificativas, quando deixa de lado a necessidade de controlar tudo, você volta para si. Essa volta é a verdadeira vitória, porque não depende de circunstâncias externas, mas de um estado interno. É como se cada eliminação fosse uma chave que abre uma porta fechada dentro de você. Porta que dá acesso à liberdade de viver sem máscaras, sem pressa e sem as correntes invisíveis
que sempre pesaram mais do que os olhos podiam ver. Sêneca lembrava que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Essa frase ecoa em todos os pontos aqui tratados. A maioria dos fardos que carregamos não são reais, mas construções mentais que alimentamos ao longo do tempo. A necessidade de ser aceito, o medo do recomeço, a ansiedade diante de problemas que ainda não existem. O convite do estoicismo é claro: foque no que pode ser controlado, solte o que não está em suas mãos. Esse foco não elimina a dor, mas muda sua relação com ela. Você deixa de ser escravo do que acontece e passa a ser dono da forma como interpreta o que acontece. Cada eliminação silenciosa também é uma forma de desapego. Não o desapego frio, mas o que nasce da maturidade. Desapegar não é deixar de amar, mas amar sem se prender. Não é deixar de sonhar, mas sonhar sem condicionar sua felicidade à realização do sonho. Não é deixar de cuidar, mas cuidar sem tentar controlar o resultado. Esse desapego é liberdade pura, porque você se envolve com o mundo sem ser dominado por ele. É a diferença entre viver ansioso pela tempestade que pode vir e aprender a caminhar com serenidade, mesmo que o céu esteja nublado. Ao longo do processo, fica evidente que o silêncio não é ausência de ação, mas presença de consciência. É nele que você toma decisões firmes, que escolhe abandonar hábitos destrutivos, que decide recomeçar quando tudo parece perdido. É nesse espaço interno que você reencontra a sua essência e lembra que não precisa gritar para transformar. A mudança mais profunda raramente acontece diante de todos, mas no íntimo, quando você se compromete consigo mesmo. Esse compromisso silencioso vale mais do que 1000 promessas vazias feitas em voz alta. Eliminação após eliminação, você vai percebendo que viver em silêncio não é se esconder, mas se revelar. Não é calar o que sente, mas dar voz ao que realmente importa. Não é afastar-se do mundo, mas se relacionar com ele de forma mais equilibrada, sem carregar o peso desnecessário das expectativas externas. Esse caminho não exige pressa, exige constância. Não pede espetáculo, pede presença. E no final, o que você encontra não é apenas paz, mas uma vida mais verdadeira, mais alinhada, mais sua. O silêncio, em sua profundidade, sempre esteve presente nas lições estoicas. Ele não é apenas a ausência de ruído, mas um estado de clareza. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações, não falava ao público, falava a si mesmo em silêncio. Era nesse espaço íntimo que ele reforçava suas convicções e lembrava da brevidade da vida. Da mesma forma, quando você elimina hábitos nocivos sem alarde, está se posicionando diante do mundo com essa mesma serenidade, transformando-se sem precisar provar nada a ninguém, apenas vivendo a mudança como parte natural da sua evolução. Cada eliminação proposta é uma espécie de lapidação. Imagine-se como uma pedra bruta. Com o tempo, ao retirar o excesso, o peso e o que não faz parte da sua forma essencial, surge a verdadeira joia. Não se trata de acrescentar camadas, mas de remover o que nunca deveria ter permanecido. O personagem que você criou para agradar, os medos de problemas futuros, as correntes do passado, tudo isso são como poeira acumulada sobre quem você realmente é. O silêncio funciona como o artesão que, sem pressa, remove o excesso e revela o que sempre esteve ali, sua essência. Esse processo, no entanto, exige coragem. É muito mais fácil seguir no automático, sustentando relações vazias, repetindo hábitos nocivos, alimentando comparações. A mudança silenciosa parece mais difícil porque não traz aplausos imediatos, mas traz algo muito maior: solidez. Quando você decide, em silêncio, cortar o que te enfraquece, ninguém precisa saber, mas você sabe, e essa consciência é suficiente para sustentar uma nova forma de viver. A dignidade de ser fiel a si mesmo não precisa de testemunhas. Basta o olhar no espelho reconhecendo a própria verdade. Os estoicos nos lembram que a vida não está sob nosso total comando. Aceitar isso é doloroso no início, mas libertador em seguida. A tentativa de controlar tudo é uma luta perdida desde o começo, porque o inesperado sempre chegará. Eliminar o excesso de controle é aceitar que a vida é maior do que você, que há forças invisíveis conduzindo o fluxo do tempo.
Quando você confia nesse fluxo, o peso cai dos ombros. Você continua responsável, mas deixa de ser escravo da ansiedade de prever tudo. É nesse ponto que a tranquilidade floresce. Não porque tudo está sob seu domínio, mas porque você escolheu viver em paz com o que escapa dele. A cada eliminação, um pedaço da sua vida ganha espaço para respirar. O ressentimento deixa lugar à paz. A comparação abre caminho para a autoestima. O apego ao passado se transforma em gratidão pelo presente. O medo do recomeço se converte em coragem de criar o novo. Esse ciclo de renúncia e renovação não é rápido, mas é consistente. Você não precisa anunciar cada vitória, porque a maior transformação é aquela que acontece dentro. O silêncio é o palco da maturidade. Discreto, firme, essencial. Ele guarda suas escolhas e multiplica sua força sem que você precise dizer nada. No fim, o aprendizado é simples e poderoso. Sua vida não precisa de tanto barulho. Precisa de clareza, precisa de propósito, precisa de constância. Eliminar o que pesa em silêncio é um ato de amor próprio e de sabedoria. É como limpar um quarto cheio de tralhas. Ao remover o que não serve, você finalmente encontra espaço para o que importa. E esse espaço, quando bem cultivado, se enche de serenidade, de leveza e de autenticidade. O silêncio se torna, então, não ausência, mas presença plena. Ao observar todas essas lições, fica claro que o caminho do silêncio não significa passividade, mas sim ação consciente. Quando você escolhe não responder a provocações, não se justificar diante de críticas, não alimentar comparações, está agindo. Está escolhendo não gastar energia no que não agrega. Esse é o ponto central do estoicismo, dirigir suas forças para aquilo que realmente pode ser transformado. O silêncio, nesse caso, é estratégia. Ele corta os excessos, filtra o que importa e fortalece a sua mente para lidar com os desafios inevitáveis da vida. É curioso como muitas vezes acreditamos que precisamos falar, explicar, reagir, mostrar. Mas, na prática, a maioria das mudanças verdadeiras acontece sem plateia. Sêneca dizia que devemos viver de tal maneira que nossas escolhas sejam suficientes para nós mesmos, não para o julgamento dos outros. Essa é a essência da eliminação silenciosa. Não se trata de esconder, mas de viver com coerência. Quando você corta um hábito nocivo, quem precisa perceber é você. Quando decide recomeçar, a convicção deve nascer do seu coração, não da aprovação externa. E essa postura transforma a vida de dentro para fora. Há também uma beleza no silêncio que muitas vezes passa despercebida. Ele cria espaço para ouvir. Enquanto você está ocupado em justificar, comparar ou controlar, não consegue escutar sua própria voz. O silêncio, por outro lado, abre um terreno fértil para perceber sinais internos, intuições, chamadas profundas da alma. É nele que você identifica o que realmente deseja, o que precisa soltar, o que pode florescer. É nele que distingue o que é vontade genuína do que é apenas pressão externa. O silêncio não é vazio, é plenitude discreta que alimenta a consciência. Esse processo de eliminação silenciosa é também um treino de humildade. Reconhecer que não precisamos estar certos o tempo todo, que não precisamos que todos nos entendam, que não temos controle absoluto sobre a vida, é um exercício de maturidade. A arrogância quer explicar, convencer, dominar. A humildade, em contrapartida, aceita, solta, confia. Essa confiança não é ingenuidade, mas compreensão da ordem natural das coisas. Marco Aurélio lembrava que a vida é feita de ciclos e que lutar contra eles é se esgotar em vão. O silêncio é, portanto, uma forma de respeitar esses ciclos sem desperdiçar energia. É importante notar também que o silêncio protege. Quantas vezes você já se sentiu mal por ter falado demais, explicado demais, se exposto além da conta? As palavras ditas em excesso costumam gerar arrependimento. O silêncio, por outro lado, raramente é motivo de peso. Ele guarda sua dignidade, mantém sua força, preserva sua clareza. Não é sobre se calar em todas as situações, mas sobre saber escolher. Nem toda batalha merece sua voz. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda comparação merece ser alimentada. O silêncio bem usado é escudo e também espada.
Assim, cada eliminação silenciosa proposta neste roteiro não é apenas um conselho teórico, mas uma prática diária. É um estilo de vida, um modo de caminhar mais leve, mais consciente, mais fiel à essência. Quando você se dedica a cortar o excesso em silêncio, descobre que a verdadeira transformação não precisa de barulho para ser real. Ela precisa apenas de constância, de coragem e de um coração disposto a viver com inteireza. Nesse ponto, a vida deixa de ser uma corrida por aprovação e se torna um exercício diário de autenticidade. As eliminações em silêncio revelam que muito do peso que carregamos não vem das circunstâncias externas, mas das expectativas internas que cultivamos. Quando você se prende ao olhar dos outros, quando busca aprovação a cada passo, quando se compara em segredo, está alimentando correntes invisíveis. Essas correntes não são vistas de fora, mas corroem por dentro, deixando você cansado, inseguro e com a sensação de estar sempre atrasado. O silêncio aparece então como ferramenta de libertação, porque nele você aprende a cortar o que não serve sem precisar justificar, sem se defender, apenas seguindo em frente com convicção. Cada filosofia apresentada pelos estoicos reforça essa ideia de que a vida deve ser conduzida com simplicidade. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende da qualidade dos pensamentos. Isso significa que não importa o barulho ao redor. Se dentro de você há clareza, paz e firmeza, nada externo poderá destruir sua serenidade. Epicteto lembrava que não temos controle sobre os acontecimentos, apenas sobre nossas reações. E Sêneca reforçava que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Esses três pilares, pensamento, reação e imaginação, são constantemente treinados quando você escolhe eliminar em silêncio os pesos que a vida impõe. É preciso coragem para perceber que nem todo barulho precisa de resposta. Muitas vezes você sente o impulso de provar, de se justificar, de defender uma decisão. Mas ao fazer isso, dá mais poder ao julgamento alheio do que à sua própria verdade. Quando você escolhe o silêncio, não está fugindo, está protegendo. Está guardando sua energia para o que realmente importa. Está priorizando sua paz em vez da disputa. Esse é um ato de grandeza. Não é passividade, é força contida. É a maturidade de quem sabe que nem toda guerra precisa ser travada, porque algumas vitórias estão em simplesmente seguir adiante. O processo de eliminar em silêncio também fortalece a disciplina. É fácil anunciar uma mudança, publicar uma decisão, buscar apoio externo. Difícil é agir sem precisar de testemunhas, manter firme o propósito sem a validação dos outros. Mas é exatamente essa firmeza discreta que consolida a transformação. Quando você decide mudar seus hábitos alimentares sem contar a ninguém, ou cortar um vício sem alarde, ou terminar uma relação tóxica sem precisar justificar, você se treina para ser leal a si mesmo antes de buscar reconhecimento. Esse treino cria raízes profundas de autossuficiência. O silêncio também devolve dignidade às suas escolhas. Você já percebeu como a necessidade de explicar ou de se justificar constantemente desgasta? É como se a cada explicação você perdesse um pouco da força que deveria estar guardando para si. Quando você elimina a necessidade de provar algo, descobre que a sua palavra interna basta. Não precisa convencer ninguém de que está mudando, porque a mudança é visível nos frutos que brotam com o tempo. Essa é a diferença entre barulho e consistência. O barulho impressiona rápido, mas se apaga. A consistência silenciosa constrói algo que permanece. No fim, eliminar em silêncio é uma prática de confiança. Confiança no próprio caminho, confiança no tempo das coisas, confiança de que a vida recompensa quem permanece fiel à sua essência. Não é necessário gritar para que os outros vejam, porque os resultados falarão sozinhos. E mesmo que ninguém veja, você verá. E isso já é suficiente. A maior vitória está em se tornar alguém que vive em paz consigo mesmo, sem precisar de plateia, para confirmar o valor da sua jornada. Esse é o poder das eliminações silenciosas, transformar a vida de dentro para fora com serenidade e firmeza. O silêncio, quando cultivado, transforma-se em um mestre paciente que ensina lições profundas sem usar palavras. Ele mostra que a pressa não é necessária
que a validação externa não é vital e que o caminho verdadeiro é aquele percorrido com constância. Muitas vezes, você acredita que precisa correr para alcançar algo, mas ao silenciar e observar, percebe que já tem dentro de si a clareza que buscava. Essa compreensão não chega de uma vez, mas em pequenos momentos de lucidez que surgem quando você se afasta do barulho e começa a ouvir sua própria voz interior. Ao eliminar em silêncio, você fortalece sua capacidade de resistir ao imediatismo. O mundo moderno cobra resultados rápidos, transformações instantâneas, vitórias visíveis. Mas a filosofia estoica ensina que tudo o que é sólido exige tempo. Assim como o mármore precisa ser trabalhado lentamente para revelar a escultura, sua vida também precisa de paciência para se tornar aquilo que deseja. Cada eliminação silenciosa é como uma martelada firme que molda seu caráter sem pressa, mas com precisão. Com o tempo, o que parecia apenas esforço se revela em forma, clareza e consistência. A prática de não anunciar tudo o que faz também evita a armadilha do orgulho. Quando você compartilha cada decisão de mudança, corre o risco de se apegar mais à imagem de quem está mudando do que à mudança real em si. Já quando corta o que precisa ser cortado sem se exibir, você se concentra na essência, não na aparência. Isso evita a vaidade e mantém o foco no que é realmente importante, a transformação interior. O silêncio preserva a pureza da sua escolha e impede que ela se torne apenas um espetáculo para os outros. Esse processo também prepara você para lidar melhor com as inevitáveis críticas. Afinal, sempre haverá quem questione seus passos, quem não entenda suas escolhas, quem interprete de forma distorcida o que você faz. Mas quando você elimina em silêncio, não deixa brechas para o julgamento externo, porque sua mudança acontece fora do alcance da opinião alheia. É uma transformação íntima, blindada, invisível aos olhos curiosos. Esse tipo de movimento constrói uma fortaleza interior, porque nada do que os outros digam tem força sobre o que foi decidido no silêncio. É interessante notar que o silêncio não significa ausência de expressão, mas escolha consciente de como e quando se expressar. Você continua falando, agindo e vivendo, mas sem desperdiçar energia em explicações que não levam a nada. Cada palavra passa a ter peso, cada atitude ganha sentido. Você não fala para preencher o vazio, mas para somar. Não age para impressionar, mas para consolidar. Esse é o poder de quem aprendeu a eliminar o desnecessário. Tudo o que resta tem mais valor. É como se o silêncio depurasse sua vida, deixando apenas o essencial brilhar. No final, o silêncio se torna uma declaração de independência. Ele mostra que você não precisa do olhar dos outros para validar seu caminho, não precisa de comparações para medir seu valor, não precisa de justificativas para sustentar suas decisões. Eliminar em silêncio é uma forma de dizer a si mesmo: eu confio em mim, eu sigo o que acredito, eu me basto. Essa confiança silenciosa é a base de uma vida livre, serena e autêntica. Quem aprende isso descobre que a paz não é um lugar distante, mas um estado que nasce toda vez que você solta o peso que nunca deveria ter carregado. O silêncio se apresenta como um companheiro discreto, mas leal, que acompanha cada decisão que você toma em direção a uma vida mais leve. Quando você corta um vício, elimina uma relação tóxica ou decide não se comparar mais, o silêncio envolve essas escolhas e lhes dá solidez. É nesse espaço calmo que as mudanças se consolidam, porque não estão sendo testadas pelo olhar dos outros, mas apenas pela sua própria consciência. Essa intimidade com suas decisões é o que garante que elas se tornem duradouras e não apenas promessas passageiras. As eliminações silenciosas também ensinam que o verdadeiro progresso não precisa ser anunciado. Você não precisa proclamar que está mais forte, mais sereno, mais disciplinado. Basta viver. O tempo, os frutos e sua postura diante das situações vão mostrar o que aconteceu. É como uma árvore. Ninguém ouve o barulho de suas raízes crescendo, mas com o passar dos anos todos veem o tronco firme e as folhas abundantes. Assim também acontece com quem elimina em silêncio. As raízes da transformação se aprofundam, invisíveis, até que um dia a firmeza interior se torna inegável.
Esse processo convida você a confiar mais no invisível do que no imediato. O mundo ensina que precisamos mostrar resultados a cada instante, mas a sabedoria estoica revela que os maiores ganhos acontecem longe da vista alheia. Epicteto lembrava que não importa o que os outros dizem ou pensam, importa o que você faz com o que acontece. E quando você elimina em silêncio, mostra que aprendeu essa lição. Sua vida não é um palco, é um exercício diário de coerência entre pensamento, palavra e ação. Cada eliminação também representa uma vitória sobre a ansiedade. Pense em quantas vezes você se desgastou explicando decisões ou tentando justificar atitudes. Esse esforço não apenas consome energia, mas também abre espaço para dúvidas que poderiam ser evitadas. O silêncio corta esse ciclo. Ele não precisa da aprovação dos outros. Não depende da compreensão externa. Ele apenas caminha. Essa caminhada serena se transforma em um antídoto contra a inquietação, porque você aprende que não precisa de respostas imediatas de ninguém, apenas da firmeza de continuar no seu propósito. O silêncio não é vazio, é plenitude. É nele que você descobre que não está sozinho, mas acompanhado de sua própria consciência, de sua fé, de seus valores. Ele se torna um templo interno, onde você pode descansar e se reabastecer. Em vez de correr atrás de estímulos externos para preencher lacunas, você passa a encontrar sentido dentro de si. Essa descoberta muda a forma como você enxerga a vida, de uma busca constante por algo fora para um cultivo diário de algo dentro. O silêncio é a chave dessa virada. Assim, ao eliminar em silêncio, você está, na prática, escrevendo uma nova história, uma narrativa onde o barulho não é mais protagonista, mas sim a serenidade, onde a pressa cede espaço à paciência, onde a vaidade perde para a coerência, onde a aprovação dos outros é substituída pela paz de espírito. Essa história não precisa ser contada em voz alta, porque é percebida em cada detalhe do seu viver. Quem observa pode até não entender de imediato, mas sentirá a força discreta de alguém que decidiu viver com dignidade, simplicidade e verdade. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Adriana Tobias, que está sempre com a gente aqui no canal. Adriana, tua mensagem é cheia de fé e força. Palavras que mostram a importância de manter o coração firme em Deus e a mente serena com os ensinamentos estoicos. E quando você diz, eu escolho focar em mim, isso é justamente o que a filosofia nos ensina. Cuidar do que está no nosso controle e fortalecer o próprio caminho. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de São Paulo. Chegando ao fim desta reflexão, fica evidente que eliminar em silêncio não é apenas uma escolha prática, mas uma filosofia de vida. Cada renúncia feita discretamente se torna um tijolo na construção de uma existência mais sólida, mais leve e mais verdadeira. O silêncio não é ausência de movimento, mas a prova de que a transformação mais profunda não precisa de plateia. É nele que você encontra coragem para recomeçar, força para se libertar do que não serve e serenidade para caminhar sem pressa, mas com firmeza. Esse caminho é exigente, mas recompensador, pois revela uma paz que não depende de circunstâncias externas. O estoicismo nos mostra que a vida nunca será perfeita, mas pode ser plena quando aprendemos a lidar com ela de forma sábia. Sêneca nos ensina a não sofrer antes da hora. Marco Aurélio nos lembra da brevidade da existência e Epicteto reforça que nosso poder está na forma como reagimos. Ao unir esses ensinamentos à prática de eliminar em silêncio, você se torna capaz de enfrentar qualquer situação sem se perder de si mesmo. Não é sobre escapar dos desafios, mas sobre construir a fortaleza interna necessária para atravessá-los com dignidade e clareza. Cada eliminação silenciosa é um ato de resistência contra o caos do mundo moderno. Em meio às cobranças, comparações e exigências constantes, você escolhe a quietude. Essa escolha não é covardia, mas sabedoria. Não é fuga, mas maturidade. É a compreensão de que o barulho externo jamais poderá ditar a paz interna de quem aprendeu a se fortalecer no silêncio. Essa postura cria raízes tão profundas que nenhum vento da vida é capaz de arrancar. Você se torna estável, centrado, alguém que transmite calma mesmo diante da tempestade. O silêncio também protege aquilo que ainda está em processo de crescimento.
Uma semente não grita enquanto germina, mas em silêncio se prepara para romper a terra e florescer. Assim acontece com você. Cada decisão de cortar o que não serve, cada escolha de recomeçar, cada passo dado em silêncio é uma semente plantada. Com o tempo, esse cultivo discreto dará frutos que todos verão. E quando esses frutos aparecerem, não precisarão de explicação, porque falarão por si mesmos. Essa é a força da transformação silenciosa, inevitavelmente visível, mesmo quando nascida na discrição. A vida, no fundo, não pede que você seja barulhento, mas que seja verdadeiro. Não pede que você impressione, mas que viva de forma autêntica. Não exige que você tenha todas as respostas, mas que caminhe com coragem mesmo sem saber todas as direções. O silêncio então se torna não apenas uma prática, mas um modo de existir. Ele organiza sua mente, acalma seu coração e fortalece sua alma. Ele ensina que a serenidade não é a ausência de lutas, mas a forma como você escolhe lutar, sem desperdiçar forças, sem perder a essência, sem abrir mão da paz. Assim, eliminar em silêncio é muito mais do que um conselho. É um caminho para a liberdade. Liberdade de viver sem máscaras, sem comparações, sem justificativas. Liberdade de ser inteiro em si mesmo. Liberdade de caminhar leve, confiando que a vida sempre oferece novas chances a quem tem coragem de soltar o que pesa. E quando você abraça essa prática, percebe que o silêncio não é vazio, mas plenitude, não é fraqueza, mas força, não é fim, mas começo. É nele que você encontra a verdadeira essência de viver com maturidade, dignidade e serenidade. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.